Tromsø, ao extremo norte da Noruega, em pleno círculo polar ártico. É aqui que se encontram alguns dos maiores glaciares do mundo. Milhões e milhões de metros cúbicos de água gelada assentes sobre o mar. Mas a tantos milhares de quilómetros de Portugal, afinal, o que é que um glaciar norueguês tem a ver com uma praia portuguesa? Mais do que se possa julgar à partida, quando se pensa que por cada glaciar que derrete no Ártico, estas águas sobem centímetro a centímetro, percebe-se melhor o problema. É algo que não acontece de um dia para o outro, mas se o aquecimento global continuar, como os cientistas prevêem, então daqui a 20 ou 30 anos, neste exato ponto onde me encontro, teria já água pelo joelho e em 2100, com uma subida do nível das águas máxima de 1 metro, já daria para nadar. Dr. Filipe Duarte Santos, isto parece, mas não é ficção. Não, eu penso que não. Penso que há um aumento, uma tendência de aumento do nível médio do mar. Essa tendência tem-se estado a intensificar. Por exemplo, no caso de Portugal, no Marégrafo de Cascais, durante o século XX até 1990, a subida foi de 1,2 milímetros por ano, mas já nos últimos 10 anos do século passado, esse valor aumentou para 1,8. Habituado a temperaturas 5, 10 ou 20 graus abaixo de zero, Viggo Johansen não precisa de instrumentos científicos para perceber que há algo de errado com o clima. Vive nesta floresta há 30 anos e não tem dúvida de que no verão esta zona do Ártico aquece de ano para ano. Ja, 30 centimeter med snø. Vi i det vi kaller regnskyggen av Alpene, Lyngsalpene. Så her veldig lite snø her i området. Men som sagt så det mildværsperiodene som egentlig ødelegger mye ute i naturen i dette området på vinteren. Os sentidos de Viggo de facto não o atraiçoam. Na Noruega são já visíveis os efeitos do aquecimento do planeta. É só olhar para a mancha branca que já foi o Polo Norte, comparar com a que resta hoje e olhar para o que vai acontecer no final do século. É, no entanto, preciso esperar menos tempo para deixar de ver gelo no verão. The IPCC report had estimated 2050 for the summer sea ice to be gone, but we see that already because of the recent decreases in the Arctic sea ice extent, that this date can be moved already to 2030. O planeta está a aquecer, a verdade não merece discussão. Uma simulação em computador desde o final do século XIX, feita para coincidir com o início da Revolução Industrial, revela a relação direta que parece existir entre o aumento do dióxido de carbono e o aquecimento. É por isso que manter o atual nível de emissões significa esta mudança de cor no planeta, de azul para laranja até chegar ao vermelho, os novos tons de um novo clima, de uma nova vida para os habitantes do planeta azul. Sem o efeito estufa não haveria vida na Terra. Se os raios solares não ficassem aprisionados na atmosfera, o planeta seria demasiado frio para se viver. Mas esta estufa que salva o planeta pode também asfixiá-lo. Essa é pelo menos a convicção mais comum entre os cientistas. O aumento das emissões de dióxido de carbono para a atmosfera funciona na prática como uma segunda estufa artificial à volta do planeta, tornando cada vez mais difícil a saída do calor. Mas há também outras teorias. Uma delas defende que décadas e décadas de poluição criaram à volta do planeta uma camada de nuvens poluentes que funcionam como um filtro solar, tapando o Sol. Quer isto dizer que o planeta, despoluindo e retirando esta camada protetora, poderá aquecer não 5 ou 6 graus, tal como está previsto, mas sim 10 graus no final do século. Mas há ainda outros cientistas que discordam de uma e de outra teorias. Dizem que é o Sol o grande causador do aquecimento global, funcionando como uma lâmpada mais ou menos intensa. Sem qualquer debate, o facto de que o planeta azul está a tornar-se cada vez mais vermelho e que esse é um fenómeno bem real. Voltemos à Noruega. Porque para perceber melhor este fenómeno à escala real é preciso regressar ao Ártico. É aqui que passamos da experiência à prática.
Gota a gota, o Polo Norte está a derreter mais do que se esperava. Se não vejamos, estas são as curvas do degelo previstas pelos cientistas. E a vermelho aparece a curva real, feita com base em observações no terreno. A conclusão é simples para Ola Johannessen, um dos investigadores mais reconhecidos na Noruega. A realidade está a antecipar os piores cenários. No, the point is that if you melt off all Greenland ice sheet, which may take thousands of years, then the sea level will increase with roughly 7 meters. So that's the wild card in the climate system. It is the Greenland ice sheet and the Antarctica. So Antarctica, I think something like 60 meters, if that ever melts off. Who knows? Mas há cientistas com outras leituras do mesmo fenómeno, são chamados céticos. Recusam-se a acreditar numa verdade que para eles já se tornou demasiado conveniente para alguma indústria. Dizem que o carbono não está a aquecer o planeta e apresentam dados para provarem o que dizem. Este gráfico demonstra, através de observações reais, que muito antes da Revolução Industrial, em plena Idade Média, as temperaturas eram bem mais elevadas do que as atuais. Num tempo em que se estava longe de pensar em combustíveis fósseis e nas emissões de carbono. É por isso que Einar Sletten, professor de Físico-Química na Universidade de Bergen, nem hesita. O aquecimento é, antes de mais, um fenómeno natural e é muito influenciado pelo Sol. The stuff coming from the sun is enormous. And the effect of the whole human society compared to that is, I do have the data, I will show you. It's a tiny, tiny fraction of the total immense energy coming from the sun. And the idea that the sun has no play to part in if the temperature goes up and down, that's just crazy. Einar e Olav garantem que de CO2 percebem eles. Os dois professores de química noruegueses garantem que o dióxido de carbono não é o inimigo número 1 do planeta, mas à falta de melhor tornou-se um bom candidato para o painel das alterações climáticas, chefiado pela ONU. They needed a sinner, so to say. And then CO2 is a good candidate because there is a lot of it and it is increasing. And it's easier to measure and, in a way, to monitor than many of the other things that are, in my opinion, just as interesting. I'm thinking about, for instance, this cosmic rays from Svensmark's research, and there are many other things with clothes and so on. Teorias climáticas à parte, é o dinheiro que faz girar o planeta, independentemente da temperatura a que ele possa estar. É por isso que o carbono poderá ser o petróleo do futuro. Transaciona-se em bolsa, como qualquer matéria-prima, mas neste caso com a diferença de que todos o querem eliminar. Com o protocolo de Kyoto, decidiu-se que cada país tem um nível máximo de emissões de carbono. O problema é que os mais desenvolvidos cedem a cota e é aí que entram os países mais pobres, com menos indústria, com carbono para dar e vender, neste caso aos mais poluidores. Daí ao negócio bolsista foi um pequeno passo. Bem, o mercado, enfim, não é em nada diferente de um mercado de ações, por exemplo. Cada empresa foi-lhe atribuído um conjunto de licenças que representam o número de toneladas de dióxido de carbono que por ano pode emitir. Se tiver toneladas a mais, se tiver emitido mais CO2, vai comprar, porque tem que entregar ao Estado um número de licenças equivalente àquilo que poluiu. Se por acaso tiver investido em energias renováveis, por exemplo, e as suas emissões totais tenham reduzido, então tem um excesso de licenças e pode ir ao mercado vender. Gonçalo é um dos fundadores de uma empresa pioneira em Portugal, consultora na gestão do primeiro fundo de investimento em carbono do país. E não tem quaisquer dúvidas, mais do que ser o petróleo do futuro, o carbono vai ser o ouro de um mundo mais quente. Quem sabe até passar a ser uma boa maneira de aplicar as poupanças de pequenos investidores. O CO2 gerido de forma a que desapareça da nossa base energética é talvez o ouro do futuro e é aí que nós temos que apostar, nomeadamente as nossas poupanças.